Lula desesperou e descabelou toda a parcela da comunicação política da direita porque nós tivemos ganhos sociais muito interessantes. O aumento de renda da população mais pobre foi o maior de toda a série histórica. Eu sei, é um aumento em termos reais pequenos, o próprio Lula tem consciência disso e o Lula também sabe que ele precisa fazer mais. Só que se o Lula já é favorito para 26 na opinião da oposição, cada vez mais ele vai ficar ainda mais favorito. Mas eu quero que você repare a dificuldade que foi para ter um minúsculo ganho social, porque é muito difícil negociar com esse congresso hostil, mas a perspectiva é positiva, por quê? Porque o Arthur Lira vai sair em 2025 e talvez não faça sucessor. Mas já tem gente de comentário político vindo da direita insinuando que Lula já está com probleminhas de cabeça. Mas o que você acha disso tudo? É desespero da oposição porque Lula é o favorito para ser vitorioso em 26? Qual é a sua perspectiva depois da queda do Lira? Se você curtiu os resultados, deixa o like e se inscreva no canal. Nós obtivemos esse resultado do IBGE, acho que minha boca está um pouquinho suja. Enfim, o IBGE trouxe dados com ganhos sociais bem interessantes. Eu não posso dizer que são ganhos muito positivos, porque quando você pega, de fato, o aumento de renda, é um aumento pífio. Tudo bem que você vai falar, mas para quem tem muito pouco, já é alguma coisa, já é significativo. Eu concordo, mas com apenas R$ 126 por mês, pessoal, per capita, é muito pouco. E Lula batalha para reduzir a desigualdade social, porque o grande objetivo de Lula 3 é a redução da desigualdade social. Mas o que aconteceu? Os 5% da população mais pobre teve um aumento de renda de 38,5%. Foi o maior aumento de renda desde o início da série histórica, lançado em 2012. E por que esse aumento aconteceu? Graças à ampliação do Bolsa Família. O Bolsa Família continua sendo um programa de distribuição de renda essencial para o nosso país. É um programa muito importante e Lula consegue expandir o Bolsa Família, reduzindo assim a desigualdade social. E com esse resultado, nós temos indicadores econômicos bem positivos para a economia. É claro que você vai falar, mas a aprovação do Lula tá caindo, tudo. Eu sei, eu concordo. O próprio Lula sabe o que está acontecendo com o governo, porque ele já deu declarações a respeito disso. Mas como esses indicadores econômicos, eles são positivos, a oposição praticamente desistiu, jogou a toalha para 2026. Essa é uma informação do Gustavo Uribe da CNN Brasil. A oposição sabe que não vai haver um substituto para Bolsonaro e a oposição sabe que Lula é o amplo favorito para ser novamente presidente em 2026. Ah, mas o Lula tem esse problema aqui, o problema lá. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Muito parecido. Os resultados econômicos americanos estavam positivos, a aprovação do Joe Biden estava baixa, mas à medida que o pleito começou a chegar perto, vai ser agora no fim do ano, Biden aumentou a sua aprovação nas pesquisas e empatou com o Donald Trump. Então há um cenário de grande indefinição para Lula, ou melhor, para Joe Biden e Donald Trump. E o mesmo deve acontecer aqui no Brasil. Não vejo que nós vamos ter campanhas como aconteceu em 2018, que houve uma certa disparidade, e mesmo em 2018 a disparidade não foi grande assim. Mas não vai mais ter, o nosso país está muito mais politizado, as pessoas se enxergam mais politicamente em um espectro ou outro, então esqueçam, não vai acontecer nada. O problema é de grandes disparidades, o problema é o boicote que começou vindo de alguns veículos de comunicação, como no caso da Veja. Porque o Robson Bonin da Veja fez uma reportagem insinuando que o Lula já começou a ter alguns probleminhas de cabeça. Um segundinho. Foi no dia que saiu os resultados positivos do âmbito social, foi só isso sair que começou a acontecer essas especulações da Veja, falando que aliados estão preocupados com lapsos e esquecimentos de Lula, porque Lula nas agendas oficiais tem se confundido com números. Falou lá da quantidade de crianças que perderam a vida no conflito no Oriente Médio, falou em tantos milhões, um errinho que todo mundo comete, você extrapola, erra, uma fala comum. E na hora de citar os exemplos, Bonin só falou sobre esse lapso, esse erro, no caso ali da Palestina. Então o que eles estão fazendo? Já começaram a minar o governo, já começaram a minar a condição física do Lula. Tem certas pessoas que não mudam nunca. Nunca. Robson Bonin que tentou, saiu da Veja, mas acabou voltando para suas boninadas. Salvo me engano, ele até tentou disputar
um cargo como deputado, mas isso aí é outra história. O que eu quero que vocês percebam é a dificuldade que existe para ter o mínimo de ganho social. Você tem a imprensa de direita batendo, como no caso Robson Bonin. Você tem uma negociação extremamente pesada e ferrenha no Congresso. O Lula precisou entregar o Ministério do Esporte para o André Fufuca, pro Arthur Lira. Vários ministérios estão com partidos do Centrão. O Lula teve que recuar de posições históricas do PT, de posições históricas dele, para não ter melindres com o Congresso. É uma negociação difícil para não atritar. É muita luta para ganhar um pouquinho só no âmbito social. Mas agora vocês conseguem entender por que Lula recuou a respeito dos 60 anos do golpe de 64? Porque qualquer coisa que acontece, o Arthur Lira já vem com a faca no pescoço do Lula para dificultar a negociação. E Lula sabe que ele precisa fazer mais. Na primeira reunião ministerial que ele teve, com os ministros em 2024, ele falou: nós precisamos entregar mais. Porque a população não está sentindo o que nós estamos fazendo. Porque a aprovação de Lula começou a cair. Na minha opinião, está chegando no patamar que tem que ser 34% de rejeição e aprovação. Porque é a divisão que nós temos no país, que está mais politizado e também polarizado. Mas o Lula falou: nós precisamos fazer mais. O povo não sente as nossas melhorias. Não adianta a gente ficar falando. Nós precisamos conseguir negociar mais com o Congresso, ir lá, pegar na mão do deputado, negociar, fechar aqui uma emenda. Atuar mais politicamente, porque é difícil. Ainda mais com esse Congresso que nós temos com o Arthur Lira, que é um forte negociador. E Lula vai ceder em tudo que ele puder para reduzir a desigualdade social, mas tudo tem limite. Segundo o próprio Robson Bonin da Veja, no jantar que Lula teve com os ministros do STF, na presença de Gilmar Mendes, na qual Lula foi cobrado, porque existe uma parceria do Judiciário com o Executivo para enfrentarem o Legislativo. É uma nova forma de Lula governar. O Ricardo Rangel, tosco, da revista Veja, falou: Lula, o STF tem que parar de ser político. Não vai parar. É uma nova forma de governar o país. É uma nova governabilidade. E o Lula falou, porque ele foi cobrado pelos ministros do STF, se posicione mais contra o Legislativo. Não podemos deixar eles fazerem o que eles querem. E o Lula teria falado o seguinte: Lira vai perceber, daqui a pouco ele vai entender que eu não sou Dilma. E no dia seguinte, o primo do Lira foi demitido do INCRA, da superintendência do INCRA. O Gilmar Mendes entrou em contato com o Robson Bonin e falou o seguinte: essa conversa não aconteceu no jantar. Mas enfim. E já que nós estamos falando do Lira, existe uma perspectiva positiva para 2025. Porque hoje Lira está atuando dessa forma, ferrenho, negociando com a faca no pescoço, porque ele quer fazer o sucessor, porque ele tem as suas próprias pretensões políticas para 2026, virar senador. Só que essas demonstrações de força do Arthur Lira, na verdade, estão tendo um efeito contrário, porque fica parecendo um desespero. E todo mundo já sabe que o Lira não vai ficar mais, que o café dele ficou frio, e que dificilmente ele vai fazer o sucessor. Porque o Omar Nascimento não é Arthur Lira. Então, sem Lira, existe uma grande possibilidade do cenário para 26 ficar ainda mais fácil com a saída de Lira, com a entrada de um outro presidente da Câmara, que não vai negociar como Lira negocia. As perspectivas para o governo Lula são bem positivas.